E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, e bora porque eu tô atrasado, eu tô sem tempo, não tenho mais tempo para dizer que é hora de a gente se organizar e gerenciar melhor o tempo com a matriz Eisenhower. Foca na tela que a gente vai compreender o gerenciamento do tempo. Porque o tempo perguntou para o tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Quanto tempo você tem no seu dia? Tem gente que tem 24 horas, tem gente que faz essas 24 horas as maiores 24 horas. A série que você vai acompanhar e que você consegue gerir e organizar tudo que você tem para fazer. Às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo, porque a gente não tem tempo. E aqui, esse é o objetivo dessa aula, a gente organizar. Como aqui a gente está na parte de protagonismo, em que você é o gestor, o guia do seu caminho, do seu tempo, aqui eu vou dar apenas uma ferramenta que você pode utilizar para se organizar melhor, beleza? Então vamos avançar mais um pouquinho, que aqui a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a matriz Eisenhower, que é para priorizar tarefas, que é um desafio constante para os profissionais de todos os níveis, desde empreendedores até estagiários. Aqui, como a gente está falando no aspecto educacional, provavelmente você tem aquele período em que todos os professores resolvem passar a atividade no mesmo período, na mesma semana. Tem a semana de prova, tem atividade, tem trabalho, tem palestra, tem seminário. E aí você fica, eu não sei como é que eu vou fazer para me organizar. Matriz Eisenhower, matriz Eisenhower. Ó, a matriz Eisenhower é uma ferramenta poderosa que pode ajudar a conquistar a produtividade que a gente procura, né? Aqui a gente tem já mais ou menos uma imagem que ilustra a organização, que a gente tem tanto um critério de importância quanto de urgência, e aí a gente vai conseguir mais ou menos mapear o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai poder agendar, o que a gente vai delegar, pedir para outra pessoa fazer e coisas que a gente vai eliminar. Para entender um pouquinho melhor sobre a origem, o funcionamento dessa ferramenta, vamos aqui a uma explicação rápida. Ó. A matriz Eisenhower recebeu esse nome em homenagem a David Eisenhower, 34º presidente dos Estados Unidos, que diz: eu tenho dois tipos de problemas. Eu vou até grifar os tipos de problemas que ele tinha. Que eram os problemas urgentes? Bora, grifa, meu amigo, que eu quero grifadores. Pronto, ele tinha problemas urgentes e problemas importantes. Qual é a diferença de algo urgente e algo importante? Aquilo que é importante, você vai fazer? Vai, mas aquilo que é urgente, você deve executar naquele momento. Então é importante a gente mapear qual é o tipo de atividade, qual é o direcionamento que a gente dá para aquele tipo de atividade, para a gente poder organizar e direcionar se a gente vai fazer agora, daqui a pouco, ou se a gente nem deve fazer, tudo bem? Então avançando mais um pouquinho. O funcionamento é dividir as tarefas em 4 categorias com base na sua urgência e importância, permitindo que você priorize efetivamente suas atividades e aumente sua produtividade. Tem como benefícios focar nas tarefas mais críticas, delegar aquelas que são menos importantes, eliminar as atividades desnecessárias e otimizando o tempo e seu esforço. Então aqui a gente já fez mais ou menos o mapeamento de como é que vai funcionar. Vai identificar as tarefas, eu tenho que, sei lá, lavar a louça, estudar para a prova, fazer a tarefa de casa, e aí eu vou organizar o que é importante, o que é urgente, o que eu posso deixar, agendar, e aí a gente vai organizando isso, tudo bem? Aí tem a simplicidade, né, que é uma ferramenta fácil de aplicação, bastando apenas um papel e um lápis para organizar as tarefas. Eu, particularmente, utilizava muito no meu tempo de acadêmico e atualmente também dá uso porque ela ajuda a gerir bem melhor o tempo. O foco, a matriz ajuda que você priorize as atividades com maior impacto, evitando que você desperdice em tarefas menos importantes. É aquilo de focar no que é mais objetivo, no que é mais efetivo. Às vezes a gente começa a se desgastar tanto com uma atividade que não era nem urgente, nem importante, não tinha uma necessidade, e a gente gastou muito tempo com algo que era irrelevante, que a gente podia talvez ter agendado ou delegado, tranquilo? Então a gente começa a ver esses resultados desse sentido. A gestão do tempo. Ao delegar ou eliminar tarefas menos críticas, você pode dedicar mais tempo às atividades e estratégias de maior valor. Por exemplo, nessa aula, eu tenho apenas 7 minutos para fazer você compreender o máximo do funcionamento aqui da ferramenta. Eu vou
abreviar algumas coisas. Tem muita coisa para a gente abordar, mas aí eu vou mesclando, abordando, simplificando, que é para a gente ter um melhor resultado. Então eu vou falar o que é essencial, o que é fundamental, e a gente consegue desenvolver e você consegue compreender exatamente o funcionamento da matriz Eisenhower, beleza? Ó, a tomada de decisão. A matriz fornece uma estrutura clara para você decidir quais ações devem ser executadas primeiro, evitando decisões apressadas e improdutivas. Por exemplo, você tem que decidir entre estudar para uma prova que vai acontecer daqui 2 semanas e executar um seminário e lavar a louça que sua mãe pediu. Aliás, a mãe normalmente pede para encher as garrafas. Você está em casa agora. O que você vai fazer agora? Agorinha, nesse momento. Sua mãe chega às 5 horas. Provavelmente você vai encher a garrafa, porque senão... né? Então, ó, é uma questão só de organizar. Não, gente, tipo, nesse momento eu vou encher as garrafas, mas logo em seguida eu posso começar a organizar o meu seminário e posteriormente eu vou estudar para a prova. Simples assim, não vou deixar para estudar a prova na véspera, mas é só uma questão de articulação, de entender o que é fundamental fazer agora, do que de tipo, eu comecei a fazer o seminário, mas aí eu também tinha um programa muito interessante na televisão que me distraiu e aí eu acabei focando e priorizando uma coisa que não era de nenhuma daquelas tarefas que eu já tinha citado. Então, é importante entender nesse sentido, beleza? E a eficiência da equipe, que é quando aplicado a equipes, né, ela facilita a delegação de tarefas e prioriza o trabalho colaborativo. Por exemplo, se você está fazendo um seminário, esse seminário pode ser que seja em grupo. E aí, ao invés de você fazer o trabalho todo, não recomendo, apesar de que a gente quer ser controlador, o que você pode fazer? Você faz determinada parte, em determinado momento a gente pode conversar, fazer uma troca, fazer um mapeamento geral, e aí sim a gente executa o seminário. Do que todo mundo fazer tudo e ninguém ter controle de nada, porque todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então a gente começa a delegar, e isso é importante, porque você pega a gestão de si, de tipo, agora eu sou autônomo, tenho autonomia para decidir o que eu quero, quando eu quero, beleza? Então avança mais um pouquinho. Eu tô falando rápido? Tô, professor. Vai devagar, porque eu tenho pouco tempo. Bora lá. Ó, aí como é que a gente aplica efetivamente? A gente vai listar as tarefas, né? Que é começar a anotar todas as tarefas que a gente precisa realizar em determinado período, seja um projeto, uma semana, um mês, enfim. A gente vai organizar, listar. Vou até grifar aqui e deixar bem bonitinho para vocês. O que vocês vão fazer primeiro? Listar as tarefas. Primeiro eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Depois eu vou categorizar. Analise cada uma das tarefas e coloque elas no seu segmento. Aí, professor, está muito abstrato. Relaxa que a gente vai fazer na prática já já. Priorizar. O que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente descobriu o que é importante, o que é urgente, eu vou fazer o que eu acho, o primeiro quadrante, e aí vou seguindo, e o que não for importante, eu elimino. E aí, com isso, essa abordagem, a gente consegue ter um mapeamento um pouco claro do que a gente deve ou não fazer naquele momento, beleza? E aí, quais seriam as dicas que eu posso passar para vocês utilizarem? É revisar regularmente, envolver a equipe, automatizar as tarefas e manter o foco. Em que sentido, professor? Bom, a partir do momento que a gente compreende quais são as tarefas, qual é a urgente, qual é a importante, qual é a irrelevante, a gente consegue organizar melhor, direcionar, a depender do tipo de tarefa. A gente pode tanto agendar quanto delegar, pedir para outra pessoa executá-la. A depender, a gente vai até alguns excluir. E aquilo que é fundamental focar, a gente vai focar. Então eu quero que vocês foquem na tela, porque depois de compreender isso, a gente vai botar em prática essa ferramenta. Porém, eu espero que a gente se veja na próxima aula, que é para botar essa... Próxima aula não, próximo take. É só um tempinho para você respirar, organizar aí o seu tempo, que a gente vai botar em prática a ferramenta, beleza? Então, vai e volta. Let's go!